partir de hoje você vai acompanhar uma sequência muito interessante aqui no Senhores TV. A gente tem toda uma formatação, estamos até com um microfone diferente aqui. Eu vou conversar com o nosso presidente, o senhor Antônio Ferreira Júnior, a respeito de uma coisa que veio sendo promovida, veio sendo pensada, veio sendo projetada e que agora chega a você com toda essa riqueza de interesses mesmo e todo esse interesse em trazer a você o que de melhor acontece em São José dos Campos. Eu falo do Festival Sabores, que acontece de 1º a 30 de novembro aqui em São José dos Campos. Júnior, um festival que tem uma relevância e uma importância muito grande em todos os sentidos, pelo número de adesões que teve, pela importância e pela responsabilidade de trazer ao consumidor final uma nova opção, pelo momento em que nós vivemos, mas também pelo carinho com que foi feito dessa sinergia dos senhores com todo esse segmento e os participantes. A intenção desse festival é realmente ser um diferencial e um divisor de águas nesse momento aí conturbado que nós vivemos. É por aí? Isso mesmo, Glauco. No segundo semestre, nós temos festival gastronômico em São José, temos 2, inclusive no primeiro semestre. No segundo semestre não tínhamos nenhum. E também somado a isso, a crise, né, porque passa a economia do país de uma maneira geral, em especial de São José, em especial a alimentação fora do lar. Então nós decidimos, para dar uma agitada, uma chacoalhada, dar um canal para que os restaurantes e os bares de se comunicar, né, de uma maneira mais efetiva com o seu público, atrair público. Ou seja, o objetivo do festival, um dos objetivos, né, são vários na verdade, é realmente dar uma chacoalhada nas pessoas, interesse em sair, conhecer pratos, conhecer casas, divulgar a gastronomia de São José, porque ela não é só restrita a São José, obviamente, e isso sai na região, né, no Vale, e trazer pessoas de fora, passear em São José, experimentar alguma coisa diferente. E, de uma maneira geral, fazer com que as pessoas se interessem em ir buscar uma coisa diferente, gerando negócios para o nosso setor, que é uma das funções dos senhores, né? E a gente leva bastante a sério, e é um momento muito especial agora que nós estamos passando. Então, realmente, a gente realmente numa hora muito boa, né? E vai ser muito interessante, quer dizer, as pessoas vão sair, vão gostar, eu acho que bem bacana. Eu não tenho dúvida, e você vai acompanhar ao longo aí de todo esse festival, as nossas coberturas e tudo mais, entrevistas que nós vamos fazer com os proprietários, donos de restaurante e tudo mais, mas eu acho muito próprio, Júnior, esse nome festival. Festival porque é um momento realmente em que você muito bem disse, as pessoas estão se reinventando, procurando novas possibilidades, novas opções, e a prova que eu acho maior disso daí foi um grande número de adesão do número de casas em São José dos Campos que aderiram a isso, sabendo que a coisa funciona da maneira de que a exposição é o melhor caminho. É por aí? É por aí. É por aí, quer dizer, existe aquela velha máxima de que em épocas de crise uns choram, outros vendem lenço. A nossa proposta é que vamos vender lenço, apesar de estar difícil vender lenço também, mas vamos tentar vender o lenço. Quer dizer, então, pensando nesse sentido, que eu acho que a adesão foi interessante, as casas se interessaram, exatamente por ter esse canal e um canal do sindicato que representa, quer dizer, é uma entidade séria, enfim, e a gente promovendo, o sindicato promovendo este festival, deu esse toque mais assim institucional, que realmente o interesse o sindicato não tem fins lucrativos, né? Então o interesse é jogar a classe, jogar as empresas para cima, né? Levantar tudo isso que está assim, o desânimo é geral, embora a gente não goste de falar isso, né, mas o desânimo está meio generalizado. Então vamos dar um up aí todo mundo e sacudir esse público, né? Tem bastante gente na cidade e vamos tirar esse pessoal de casa para ir comer e experimentar alguma coisa interessante. Não tem dúvida, essa é a grande preocupação dos senhores, a trazer a você do segmento, essas possibilidades. Mas agora nós já falamos desse festival e vamos falar agora, talvez pela primeira vez aqui no Senhores TV, nós vamos falar com o Júnior do Vila Velha. Essa
tradicionalíssima casa. Eu conheço várias pessoas, amigos inclusive, que quando vem a São José, ele pode não saber o que ele vai fazer durante o final de semana, mas ele quer ir ao Vila Velha comer aqueles pratos pra lá de tradicionais lá. E o Vila Velha faz parte desse festival e teve também toda uma preparação interna lá. E agora eu vou se você conseguir, vou pedir para você desligar o presidente e ligar o Júnior lá do Vila Velha. Você tem um vasto conhecimento de família, já foi criado praticamente dentro disso daí, um vasto conhecimento do seu público, do público de São José, do público do Vale do Paraíba. E tem uma responsabilidade, claro, como todos os outros, muito grande com esse público também. Você criou alguma coisa especial para esse momento, para esse festival? Como é que vai ser a atuação do Vila Velha aí no Festival Sabores? Só vou trocar o boné, tirar o boné de senhores e botar o boné de Vila Velha, que agora... Agora eu estou te reconhecendo como Vila Velha. Agora eu vesti a coisa do Vila Velha. Olha, nós também participamos, além de eu saber como é feito, o que está acontecendo, o Vila Velha também está participando. Nós criamos um prato, um bacalhau grelhado na brasa. Normalmente os pratos de bacalhau são assados, são cozidos, e o nosso vai ser na brasa, acompanhando legumes, como todo bom bacalhau acompanha legumes, muito azeite, um pouco de alho, enfim, ficou bem interessante. Eu já fiz várias provas, né, porque a gente vai tentando, então, sim. Para dar água na boca, isso só que você falou, né? Não, é para mostrar o lado difícil de ser dono de restaurante, piloto de prova de pratos, mas ficou bem legal, como todos as outras casas que se empenharam, criaram para fazer bonito, né, para fazer diferente, para assim que se destacar. O Vila Velha também, com toda a tradição que você disse, nossos pratos pintados na brasa, os filés, são pratos tradicionais. E a gente está há 47 anos no mercado, com a minha família há 40 anos, é o restaurante mais antigo de São José. A gente vem mantendo essa tradição, mantendo, né, todo o funcionamento, a qualidade do atendimento, dos pratos, e esse prato especial para o Festival Gastronômico, e eu acho que vai dar samba. Eu não tenho a menor dúvida, pela competência, pela tradição e pela responsabilidade e compromisso com você que já conhece. E o Júnior tem uma outra característica muito interessante, que a gente está aqui no primeiro programa que vai acompanhar toda essa dinâmica do Festival Sabores, que tem uma característica bem interessante, que foi prefixado os preços, foi isso mesmo, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, que é o entendimento tanto dos senhores, como de todos os participantes, o entendimento do nosso momento. Queria que você falasse um pouco a esse respeito, que eu acho importante. A ideia foi exatamente essa, nós colocamos duas classes de pratos. Um a R$ 39,90 e o outro prato a R$ 59,90. Então, o restaurante ele poderia entrar com um prato, ou um prato a R$ 39,90 ou um prato a R$ 59,90. Isso é interessante porque o restaurante que cria, ele já cria sabendo o limite do preço dele. Então, ele vai ter que criar dentro desse limite. E para o cliente, ele sabe que ele vai a um restaurante, o preço que ele vai pagar pelo prato. Diferente dos outros festivais, que cada um estabelece seu prato. Não estou falando que está errado ou que está certo. Eu digo assim que essa foi uma ideia desenvolvida, assim, foi definido para cá, obviamente, que outros fazem também, não estou falando que nós que inventamos, outros fazem, mas o interessante é esse. A casa, ela bola o prato pensando já no preço que vai vender, então, né, em função disso você acerta, compõe, e o cliente sabe que vou comer o prato X pelo preço X, aí, sabe? Então, isso já, eu posso ir lá, ou eu não posso ir lá, eu posso ir no outro, enfim, isso já fica muito mais claro. Nossa, muito, muito interessante, ou seja, tudo para facilitar para você, tudo para prestigiá-lo e promover a você a possibilidade de conhecer tantos restaurantes, além, claro, desse tradicionalíssimo, adorei saber desses 40 anos, o restaurante mais antigo de São José dos Campos. Festival Sabores de 1 a 30 de novembro, aqui em São José dos Campos, essa atuação dos senhores e todos os participantes aqui que trazem a você, nesses tempos difíceis, esquece disso daí, a possibilidade de poder sair, poder se divertir e outra coisa, alavancar essa economia e trazer para a rua esse dinamismo. Sem pessimismos, com muita força, vamos conhecer aí o Festival Sabores que você acompanha totalmente aqui no Senhores TV. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.